Hoje à noite eu vou compartilhar com vocês um estudo que eu já fiz recentemente. O estudo se trata hoje à noite de Calvino e a oração. Especialmente o que Calvino diz sobre a oração nas institutas. E só para nos situar no assunto, todo mundo já ouviu falar de Calvino? Isso é um ponto positivo. Calvino, as institutas sendo a magnum opus dele, a maior obra dele, mais conhecida obra, entre as muitas obras. E a edição final é de 1559. Muito bom. E Calvino tinha uma formação em direito e ele era um acadêmico altamente qualificado, bom conhecimento das línguas originais da Bíblia, grego, hebraico, latim, francês. Calvino também era um estadista no sentido que ele mantinha correspondências com reis e rainhas e princesas e príncipes e governadores. Então, sendo um grande estudioso e uma pessoa de destaque na sociedade, nós seríamos esperar uma obra dele ser uma obra bem, uma obra bem elevada, bem difícil, bem acadêmica, de difícil acesso para pessoas comuns. Mas graças a Deus, Calvino, além de ser tudo isto que eu já falei, ele era de fato, em primeiro lugar, um pastor. E nas institutas, ele vai cavando nas minas da palavra de Deus e trazendo para a luz do dia gloriosas verdades da palavra e explicando de uma forma linda. Mas ele consegue fazer isso de uma forma pastoral. Calvino não fazia aquilo que muitos estão fazendo hoje em nome dele. Filosofando, especulando, debatendo, brigando sobre teologia, sobre doutrinas, só para ter satisfação intelectual por meio dessas práticas e dessas ações. Calvino, seguindo a instrução do apóstolo Paulo a Timóteo, ele repudiava esse tipo de tratamento das coisas santas de Deus. Se Calvino estudava uma doutrina, se Calvino estava explicando algum ponto teológico, sempre fazia humildemente, pastoralmente e procurando um resultado para a glória de Deus e para a edificação da igreja e do crente individual. E seria muito bom se nós aprendêssemos com Calvino neste ponto. Hoje em dia tem muito calvinista que está se deleitando na satisfação intelectual que a fé reformada proporciona. Que de fato a fé reformada proporciona mesmo satisfação intelectual, porque é a verdade bíblica. E todas as coisas caem nos seus lugares. Então é muito agradável. Mas tem muitas pessoas que estão gostando deste aspecto e as suas vidas mostram nenhuma transformação do Espírito Santo. E essas pessoas, de fato, eu até diria, estão servindo mais o lado do inimigo do que o lado de Deus. Por mais que eles estejam dizendo, eu sou calvinista, eu não sou arminiano, muitas vezes estão servindo a causa do inimigo de Deus. Então, é recomendável, o Projeto dos Puritanos, a sala de leitura aqui, Clear, tem lá embaixo as Institutos de Calvino, numa edição mais fácil para se ler. Tem aquela edição da Cultura Cristã, mas tem aquela outra edição que não sei qual é a editora, é uma editora até secular. E tem suas falhas, mas a linguagem é muito mais acessível. Muito mais acessível. Eu recomendo a leitura das Institutas.
especialmente para vocês que ou são seminaristas, ou têm ofício na igreja, ou querem ser seminaristas ou oficiais. Agora, quando nós falamos sobre Calvino, quando você menciona o nome de Calvino, qual é a primeira doutrina que entra na cabeça das pessoas? Predestinação. Todo mundo já ouviu falar? Nas institutas, que começou nos anos 30, não assim, 1530 alguma coisa, com um pequeno livreto, onde Calvino colocava alguns pontos sobre a fé, sobre a piedade, ele querendo escrever uma coisa para ajudar o povo, o povão, o crente normal, a viver sua vida de uma forma santa, segura no amor do Senhor. E procurando santidade, obediência. Ele especialmente queria ajudar os seminaristas também a ter um entendimento da teologia, um entendimento prático, que possa servir na hora de pastorear e de viver também essas doutrinas. E foi escrevendo, aumentando, e chegou a ser 2 volumes enormes, 4 livros. Em 1559, no decorrer de muitas décadas. Mas, quando chega naquela forma final, você acha que Calvino escreveu mais páginas sobre a predestinação ou sobre a oração? Qual seria a sua primeira reação, se alguém perguntasse isso a você? Qual seria a primeira reação de muitas pessoas? Pronto, todo mundo iria pensar, rapaz, Calvino, porque Calvino só pensa nisso. Tudo determinado, determinismo. De fato, quando nós lemos as Institutas, Calvino nem chega na predestinação até o 3º livro. Ele está mais da metade da sua obra, até que ele chega pela primeira vez a falar sobre a predestinação. E, de fato, Calvino escreve mais páginas sobre a oração do que sobre a predestinação. Então, muita coisa que se fala por aí sobre Calvino é pura mentira, ou ignorância, ou fofoca, ou falso testemunho, mas não é a verdade. Muitas pessoas que falam sobre Calvino nunca leram Calvino. Estão repetindo como papagaios aquilo que eles ouviram, mentiras que já ouviram falar. Então, seria bom tomarmos cuidado com isso. Nós vivemos numa época quando a informação é barata, muito barata. Você pode ir para o Google, botar o nome de alguém, e você tem um conhecimento instantâneo sobre qualquer coisa, qualquer pessoa. Mas tem poucas pessoas pensando e estudando e pesquisando, comparando, verificando. Então, facilmente demais nós repetimos as coisas. E isto se vocês me permitem um pequeno parêntese aqui, isso é um problema para nós que confessamos o nome de Cristo, porque Jesus diz: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. E um dos mandamentos de Cristo é: não darás falso testemunho. E eu vejo que os evangélicos, os cristãos, são tão velozes quanto os ímpios a clicar sobre aquele botãozinho envio, ou encaminhar. Eu recebo cada doidice na minha caixa de entrada, dizendo isto, dizendo aquilo, e muitas vezes são puras mentiras. Tem fotos horríveis de uma pequena menina que está sofrendo, está morrendo e tem que ajudar os pais. E você meramente faz uma pequena pesquisa num site de lendas urbanas ou mitos da internet e você vê que é uma mentira que está rodando na internet já há vários anos. E as pessoas leem e tem um impacto emocional, e na reação emocional eles, rapaz, eles encaminham para todo mundo. Mas os filhos de Deus, eles conhecem aquele que é o caminho e a verdade. E os filhos de Deus fazem parte da igreja, ou deveriam fazer parte da igreja, que é a coluna e baluarte
da verdade. E os filhos de Deus devem abominar falsidade, mentira e falso testemunho. Então, assim, tanto quando se trata de Calvino e o que ele acha, o que ele pensa, o que ele fez, quanto a encaminhar e-mails que nós nem sabemos se é verdade ou não, cabe ao Filho de Deus ser bem diferente. E ter certeza daquilo que ele está repassando seja mesmo a verdade. E só para terminar esse parêntese, eu recentemente ouvi, espantado, uma reca de coisas sobre a Igreja Reformada que eu nunca sabia, sabe? Parece que tem pessoas aí falando que a Igreja Reformada faz isso, crê isso, não crê aquilo. Aí eu, rapaz, interessante, eu nunca sabia. Eu estou na Igreja Reformada toda a minha vida e tinha tanta coisa que a Igreja Reformada faz que não tem nada a ver com a verdade. Mas as pessoas repetem. Bom, e eles fazem isso sobre Calvino também. Quando nós vamos para os fatos, nós vemos que Calvino, ele trata muito mais tempo do assunto da oração do que do assunto da predestinação. Calvino chamava a oração o exercício primário da fé, o mais importante exercício da fé. Quer dizer, na vida cristã, isso é a mais importante manifestação da fé, é uma vida de oração. Não é uma coisinha na teologia de Calvino. É a parte principal. E ele tem isto, como todos os pensamentos e doutrinas que ele ensinava, ele tem isso baseado na palavra de Deus. Vamos para Salmo 50. Em Salmo 50, Deus está reclamando com seu povo, porque seu povo está fazendo tudo certo. Eles estão cultuando de uma forma certinha, seguindo todas as regras, cumprindo todas as leis, tudo certinho. O sacrifício na hora certa, do jeito certo, o tipo certo. E de fato estão caprichando em cumprir todas as regras sobre sacrifício, sobre culto. E Deus está enjoado de tudo isso. Ele não reclama, dizendo, você está fazendo errado, como Nadab e Abiú, vocês estão inventando um culto diferente daquilo que eu mandei fazer. Não. Mas ele diz, eu estou enjoado do seu culto porque seu culto está tudo certinho, mas a atitude está tudo errado. Lá em Isaías, o Senhor reclama com o seu povo também em termos semelhantes, onde ele diz, esse povo me honra com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim. Isso é a reclamação de Deus aqui em Salmo 50. Então, neste salmo, Deus, ele coloca o dedo, ele aponta qual é a coisa mais importante, qual é a atitude que representa o ápice de um espírito, de um adorador aceitável. Aí ele reclama lá no verso 11, 10 e 11, ele diz, eu sou dono de todos os animais na terra. Aí ele diz no 12, se eu tivesse fome não tu diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? E aqui nós vemos o problema. Nas religiões daquela época, os adoradores dos ídolos botavam comida, oferendas de comida diante dos ídolos. E a ideia era que o ídolo não somente precisa da gente para quando a gente vai viajar a algum lugar, a gente pega o ídolo, bota no ombro para transportar, ele depende da gente. Mas também o ídolo precisa da nossa comida. O Deus precisa de se alimentar. Então é uma inversão total da verdade. Porque nós temos então um Deus totalmente dependente dos seus adoradores.
para se movimentar, para ser feito, para até se alimentar. E Deus está dizendo, vocês estão com este pensamento sobre mim? Como se seu culto fosse alguma coisa que eu precisava? E sabe alguma coisa? Esta raiz está também bem presente na igreja evangélica em nossos dias. Muitos que estão chegando nos cultos de hoje em dia estão com esta atitude de que eles estão prestando favor a Deus, que Deus precisa de mim, que Deus se alegra tanto quando eu chego e quando eu não estou lá, Deus está tudo triste, está sentindo minha falta. Quando aquele que se diz crente chega no culto, ele está vendo aqui? Eu estou fazendo, tirando tempo, eu poderia estar lá em casa assistindo televisão. Eu me levantei, peguei ônibus, estou aqui. Deus deveria estar muito contente, muito agradecido. Isso é a atitude nas igrejas de hoje. E pior ainda, nas igrejas de hoje, o culto todo é uma tentativa para divertir a Deus, talvez não colocar comida diante dele, mas uma tentativa de cantar e de apresentar e fazer teatro e fazer tudo para dizer, está vendo Deus? Não é muito legal aquilo que a gente está fazendo para você? Você deveria estar muito, muito empolgado lá no céu, olhando e vibrando com as coisas que a gente inventamos para fazer hoje no culto. Então, todas essas horas de ensaio durante a semana, grupo de louvor, banda, eles chegam no culto com certeza de que eles estão fazendo alguma coisa que Deus precisa tanto. E estão tão empolgados com isso, que você vê, de vez em quando eu estou num culto deste tipo, contra a minha vontade, aí eu vejo na hora quando Deus fala na leitura da palavra, que esse pessoal aí que passou a semana inteira preparando coisa para impressionar a Deus, nem estão aí, nem estão ouvindo, porque estão afinando os instrumentos, estão preparando as coisas, porque Deus está ficando tudo ansioso para ver o que a gente vai fazer daqui a pouco. O fato que ele está falando por meio da sua palavra. Aí na hora da pregação, eu já vi essas pessoas sair do prédio, ficar lá na rua, lá atrás, conversando, porque daqui a pouco a coisa mais importante vai acontecer. Nós vamos fazer coisas para a glória de Deus. Meus irmãos, que atitude é essa? E que igreja é essa que aceita tamanha irreverência, tamanho desprezo das coisas de Deus? Qualquer pastor que ama a Deus e que tem reverência pela voz de Deus que fala através das Escrituras, deveria chutar fora do pé de qualquer pessoa que agisse dessa forma. E Deus, Ele diz isso no verso 14. O que Ele está querendo não é pessoas que chegam tudo confiantes de que eles estão prestando um serviço a Deus e fazendo favor a Ele. Mas Ele diz, eu não quero as coisas que você tem para me oferecer. Eu quero o seu coração. Eu quero sua gratidão. Eu quero um espírito de dependência. Oferece sacrifício de ações de graças. Cumpre teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei, tu me glorificarás. Deus procura adoradores que chegam entendendo que não é Deus que precisa de mim, mas eu preciso de Deus. Isto é a diferença entre a verdadeira e a falsa religião. Podemos resumir facilmente. Você quer saber tal igreja fiel? Tal religião é uma religião verdadeira? Pergunte, quem precisa de quem? Só na religião verdadeira,
Só no cristianismo verdadeiro as coisas estão nos seus devidos lugares. O homem totalmente dependente, o homem pequeno, o homem humilhado diante de um Deus soberano, todo-poderoso, gracioso. Toda outra religião e também todas as igrejas equivocadas e desviadas estão invertendo esses dois pontos. Então veja o que Deus quer do seu povo. Invocação de total dependência. Vamos para Salmo 116. E nós vamos ver uma coisa semelhante. Salmo 116, o salmista, ele diz no verso 12 em diante: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Qual é a primeira reação, primeira resposta à graça soberana de Deus, à salvação soberana de Deus? Eu vou invocar o nome dele. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Mais uma vez, no contexto de gratidão, a primeira coisa que entra na mente do salmista é oração. Isso é importante. O coração ímpio do pecador imagina que se uma divindade vai me fazer um favor, eu, pequeno soberano pecador que eu sou, eu vou também revidar, eu vou dar alguma coisa de volta. É uma troca, porque numa troca eu vou manter a minha dignidade. De fato, na religião falsa, especialmente daquela época, mas também hoje em dia de uma forma mais sofisticada ainda, a religião dos ídolos é uma religião do ut das, que significa eu dou para que tu me des. Então, nem é que a divindade está dando primeiro e eu estou agradecendo, mas para o ímpio que servia a ídolos, ele fazia um favor para a divindade para depois cobrar. Bom, eu não fiz isto, eu não dei aquilo, então, cadê minha remuneração? Cadê aquilo que tu me estás devendo? Está vendo como tudo está de cabeça para baixo? A divindade está devendo ao homem, que fez soberanamente, tomou a iniciativa, fez um favor para a divindade e a divindade fica devendo. Isso é o espírito em muitas igrejas que se dizem evangélicas hoje em dia. Pessoas chegando no culto dizendo: Deus, eu não fiz isso. Eu não passei não sei quantos anos, quantas horas em jejum, eu não fiz tantas horas de evangelização, então, cadê as bênçãos que tu estás me devendo agora? É o espírito de idolatria. Mas o espírito do verdadeiro Filho de Deus é um espírito de total dependência. Eu não vou, o que eu posso dar ao Senhor por aquilo que Ele fez por mim? Nada. Eu só posso invocar o seu nome. É como um mendigo na rua que nem nada. E esse mendigo até merece nada de você, porque ele é uma pessoa completamente ruim mesmo, que até está devendo você já. E você chega e você dá comida, você dá novas roupas, você ajuda. Ele não tem nada para lhe retribuir. Ele só pode dizer: obrigado. É assim espiritualmente em nosso estado. Mas isso ofende, isso é uma ofensa para nosso orgulho humano. A graça é algo ofensivo para o ser humano.
Mas para aqueles que são novas criaturas no Senhor Jesus e no poder do Espírito Santo, a primeira e a mais importante parte da sua reação à salvação é de cair de joelho e clamar a Deus. Quem sou eu, Deus, que tu tiveste misericórdia de mim? É cair de joelho e clamar, ó Deus, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. É cair de joelho e dizer, Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. É cair de joelho e dizer, Deus, eu dependo totalmente de Ti. Se Tu soberanamente me salvasse também, se não soberanamente estará me guardando na fé, eu vou cair logo. É uma vida de total dependência. E esta total dependência se manifesta em uma comunicação constante do verdadeiro crente, clamando ao seu Pai. Isto é o pensamento de Calvino, porque isto é o ensino da palavra de Deus. Então, Calvino é um pastor, e Calvino estava trabalhando com pessoas que estavam saindo da Idade Média, da Igreja Católica Romana, que não sabia o que era oração. Nos cultos, se tinha oração, tinha as orações fixas na liturgia em latim, que ninguém entendia, nem o padre que estava rezando. E o povo não conhecia a Bíblia, nem conhecia a oração dominical, o Pai Nosso, não conhecia. É meio engraçado, porque hoje em dia o Pai Nosso é considerado tão católico romano, mas na época da Reforma, os católicos romanos não conheciam o Pai Nosso. Quem conhecia o Pai Nosso eram os reformados. E se os soldados católicos romanos queriam pegar você e queriam saber se você era herege ou não, eles perguntavam ao seu filho, diga o Pai Nosso aí. E se o filho conseguisse falar na sua língua o Pai Nosso, eles já sabiam que você era reformado, porque você estava ensinando os seus filhos a orar em casa. Que coisa triste que hoje em dia no Brasil, por alguma razão esquisita que não sei, orar, a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, é visto como uma coisa católica romana. É uma vergonha. Uma vergonha mesmo. Desprezamos aquilo que o Filho de Deus nos ensinou a orar. É muito esquisito isso. Mas Calvino estava trabalhando então com pessoas que não sabiam orar. Eles não sabiam o que era orar. Eles sabiam rezar, mas não orar. Eles sabiam clamar aos santos e repetir e fazer o terço e fazer o rosário e fazer todas aquelas coisas. Alguém aqui já fez essas coisas? Alguém aqui já foi católico romano? Usou o rosário? Então assim, eles sabiam fazer essas coisas, aqueles tipo de coisas rituais, rotineiras, mas eles não sabiam falar com seu Pai que está no céu. Não sabiam. De fato, a igreja tinha ensinado que você não pode falar com seu Pai que está no céu. Porque ele é um juiz errado com você. E só por meio de um jeito com sua mãe, com os outros santos, você vai tentar apaziguar a ira dele. Então, Calvino, como pastor, tinha que ensinar o seu povo. Então, nas institutos, ele tem muitas dicas práticas sobre a oração. E vamos agora considerar algumas dessas dicas. A primeira coisa que ele compartilha é que quando nós oramos, nós devemos tirar das nossas mentes e dos nossos corações todas as coisas que possam atrapalhar a nossa oração, desviando a nossa atenção. Parece uma coisa tão clara e óbvia, mas de fato é uma coisa que precisamos ouvir. Sábado eu estava falando sobre isso também. Eu
confessei que até como pastor é uma luta para mim, quando eu estou orando até, controlar minha mente, que a mente do homem moderno está acostumado a fazer a ser multitarefado, fazer um multitasking, fazendo um bocado de coisa ao mesmo tempo. Nós estamos, as pessoas, especialmente que trabalham com computador, na televisão, tem pessoas assistindo na televisão, estão talvez também preparando o almoço ao mesmo tempo e falando no telefone, ou estamos no computador com um bocado de janela aberta, com vários programas, aplicativos rodando ao mesmo tempo, e falando, digitando no e-mail e lendo alguma coisa no Orkut ou no Facebook. A gente está acostumado a fazer muita coisa ao mesmo tempo. E é difícil para nós parar e só focar em uma coisa. Bom, se foi difícil naquela época, quando nem tinha internet e televisão, imagine hoje, é mais difícil ainda. Quando eu estou orando, ou especialmente quando outra pessoa está orando, às vezes ele fala alguma coisa e eu começo a pensar sobre aquela coisa. Até se é um pensamento santo, não são coisas erradas, mas eu fico pensando, e de repente eu perdi a oração, não estou mais acompanhando. Mas mesmo quando nós oramos nós mesmos, às vezes nossa mente pode se desviar do foco. Então Calvino ensina a necessidade de nós orarmos de uma forma deliberada. E focar naquilo que nós estamos falando a Deus. E ele é um pastor, ele entende que nós somos pessoas fracas. Ele diz, se é difícil, mais difícil que isso é para você, então mais que você tem que investir e trabalhar. Investir tempo e esforço para tratar esse problema que você tem. Calvino continua falando sobre o que nós podemos pedir de Deus na oração. O que nós podemos pedir de Deus? Essa é uma pergunta importante para os nossos dias. Eu já vi um pastor na televisão com parede cheia de fotos de mansões e carros importados e iates e muita coisa de luxo. E ele estava lá orando na televisão, Deus, estou dizendo a ti, dá essas coisas para este povo aqui. Estava orando isso. Podemos orar por um carro importado? Calvino, seguindo o ensino da Bíblia, da palavra de Deus, nós não devemos pedir além daquilo que Deus permite. Isso é importante. Nós oramos conforme a vontade de Deus. Nós oramos pedindo que Deus cumpra as suas promessas. Então, nossa oração é limitada de uma forma positiva pela revelação de Deus. Quem quer saber orar deve conhecer bem aquilo que Deus fala na sua palavra. A palavra de Deus promete várias coisas e nós podemos recorrer a essas promessas. Então isso é uma boa base para nós sabermos o que eu posso pedir a Deus. Eu posso pedir a Deus, por exemplo, minha esposa está morrendo de câncer, por exemplo. Eu posso pedir a Deus, Deus, cura minha esposa. Posso? Heraldo, ele liberou esta oração para minha esposa. Quem concorda com ele? Pronto, ok. Falando assim, sim, de uma forma bem seca, Deus, cura minha esposa, amém. Estamos, e com certeza Heraldo concorda comigo nisso, nós não podemos, biblicamente, colocar Deus contra a parede e dizer, me dê isso, amém. Porque Deus, em nenhum lugar na Bíblia, me prometeu que Ele vai curar minha esposa. Deus pode curar minha esposa? Pode. Deus promete que Ele vai? Não. Então, eu sou pequeno. Deus é grande. Eu sou uma pequena criança. Eu não sei nada.
Deus sabe tudo. Ele sabe o que é bom para mim. Ele sabe até quais são as coisas difíceis que eu tenho que passar por elas para chegar em glória mais lapidado, mais preparado para glorificar a Ele para todo sempre. E eu não tenho este entendimento, eu não tenho esta visão geral da vida. Então, quando eu oro, e eu devo orar pela saúde da minha esposa. Mas eu sempre oro dentro da vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo fez isso. Getsemane. Se Jesus fosse igual a um daqueles supostos chamados pregadores de hoje, ele teria dito: estou decretando, tire aquela maldição da cruz de mim, porque eu quero sofrimento, nada, eu quero só... De fato, ele nem teria chegado em Getsemane, porque lá no início de Mateus 4, ele já teria aceito do diabo todos os reinos do mundo, não é? Então, o evangelho teria encerrado lá em Mateus 4. Se ele fosse igual a um suposto pastor dos nossos dias. Mas veja como o Filho de Deus, ele ora ao seu Pai. Mas não minha vontade, mas tua vontade seja feita. Se for possível, tira. Mas não minha vontade, tua vontade. Então, Jesus não coloca Deus contra a parede. Ele não diz, isto é a única saída. Mas ele ora conforme a vontade de Deus. E assim nós devemos fazer também. A Bíblia fala, Romanos capítulo 8, que o Espírito intercede por nós em nossas orações. O Espírito Santo nos ajuda, porque nós não sabemos orar devidamente. E Calvino diz, mas não usa esta verdade para justificar sua preguiça. Calvino conhece o coração do homem. Calvino diz, isso não foi nos ensinado para que nós possamos nos entregar à preguiça e deixar toda a responsabilidade da oração ao Espírito de Deus para ficarmos vegetando. É um verbo em português? Para ficarmos vegetando no descuido e no descaso que nós tão facilmente escolhemos, tão facilmente nós cultivamos em nossas vidas. Então, palavras sérias. Sim, o Espírito intercede por nós, mas isso não quer dizer que nós podemos orar de qualquer jeito e rapidamente murmurar algumas palavras e dizer, bom, o resto Deus já sabe e o Espírito vai resolver o resto, porque Ele intercede por mim. Não. Oração deliberada, oração também é um trabalho que nós dedicamos nossa energia e toda a nossa concentração a esta ação. E por isto, isso ligado com a próxima coisa, oração requer meditação. Hoje em dia nós vivemos numa cultura que corre e não tem tempo para nada. Não tem tempo para meditar. Não tem tempo para parar e refletir. As pessoas estão tomando decisões na hora. Chega um e-mail sobre uma discussão lá na internet, num blog, aí a pessoa lê e na hora responde. Não tem meditação, não tem reflexão. E também sobre a oração, nós não paramos para pensar sobre aquilo que nós vamos orar. Quando a gente ora naqueles momentos rotineiros, a gente mergulha logo. Então vamos orar, tá? Deus, aí a gente começa. Nem pensando de antemão o que nós vamos tratar. E Calvino diz, não é bem assim não. Quero compartilhar com vocês uma coisa que eu tenho
feito com meus filhos, que tem sido uma grande bênção para meus filhos, porque especialmente criança, o adulto precisa meditar, mas quanto mais criança, que não é muito madura na fé, no entendimento. Então, não toda noite, mas normalmente à noite, depois da última refeição do dia, eu reúno minha família e cada pessoa vai tomar sua vez para orar. Começando com o mais pequeno, o menor, que diga. E antes disto, o menor não, porque o menor tem 7 meses, o segundo menor. Então, antes disso, eu pergunto ao meu filho de 4 anos, Maica, você vai orar por quem? A gente intercede pela vida de várias pessoas, e intercede pela vida um do outro, e agradece a Deus por várias coisas. Então, eu sempre pergunto a ele, você vai orar por quê? Por quem? Sobre quê? Aí ele pensa, não, eu vou orar por tal coisa, por tal pessoa. Aí depois a menina de 6 anos, e depois a menina de 10 anos, e depois meu filho de 14 anos. Então, quando eles têm tempo para refletir e pensar, então a oração sai bem diferente. Porque vamos orar. Então, filho, você começa. Aí nem pensou, então a oração sem reflexão tem muito menos conteúdo, tem menos... isso se manifesta quando não teve meditação. Também no culto público, oração deve ser deliberada. É uma coisa de coração, sim. Mas algo ser de coração não significa que não precise ter planejamento. Por exemplo, um homem ele vai pedir a mão da sua amada. Eles fazem isso no Brasil? Sim. E isso é uma coisa bem emocionante, é uma coisa de coração mesmo. Mas mesmo assim, ele vai... Eu não sei como é aqui na sua cultura, mas se é igual aos Estados Unidos, eu acho que ele vai planejar qual é o momento, ele vai tentar levar para um jantar, um restaurante que ele gosta, ele vai tentar levar para um lugar bem romântico, uma música boa, ele vai esperar o momento exato para, de repente, dizer, você quer casar comigo? É mais ou menos assim que vocês fazem aqui? Sim? É? Como? No passado. Okay. Hoje em dia as pessoas se conhecem e amanhã estão vivendo juntos, eu sei. Tudo é bem diferente hoje. Mas assim, vocês entendem que planejamento não é algo necessariamente contra muito sentimento e ser do coração. Não são coisas contraditórias, ou que não pode estar aqui, que não pode conviver com o outro. Então, assim, também no culto público, é bom o pastor que está dirigindo a oração, pedindo pelas necessidades da igreja, pelos irmãos que estão enfermos e tal. É bom, antes do culto, falar com os presbíteros, falar com os oficiais. Também é bom os irmãos, antes do culto, já falar com aquele que vai dirigir o culto, dizer, veja bem, fulano está doente, Beltrano teve um acidente essa semana, e dar as informações à pessoa que vai dirigir a oração, invocando o nome do Senhor em nome da igreja, para que ele possa, de antemão, refletir, meditar e saber como ele vai orar sobre essas coisas. Quando eu vou pregar numa igreja que eu não conheço, e nas igrejas reformadas, por exemplo, no Canadá, até eles têm um livro onde eles anotam quais os pedidos especiais de oração que eles fizeram em cada culto. Então, eu chego lá e os presbíteros já têm um livro lá e dizem, pastor, em nossa igreja hoje à tarde, por favor, lembra na oração em favor da igreja, tal irmão que está doente, tal irmã que o marido dela morreu essa semana, tal, isso aqui. Então é bom. Aí eu pergunto, bom, o marido morreu, ele morreu em Cristo ou ele era descrente? Porque para orar eu preciso saber que tipo de oração. Como eu posso orar
Obrigado, Senhor, que a nossa irmã tem aquele consolo que seu marido está com Cristo. Se todo mundo daquela igreja, que eu não conheço aquela igreja, eu sou pastor visitante, se todo mundo sabe que ele vivia na maior vida de maior pecado, então eu preciso conhecer, refletir, meditar, preparar. Aí a oração sai de uma forma que mais glorifica a Deus e mais edifica a igreja. Então, tanto em público quanto em particular, oração vale investir tempo, reflexão, meditação. Então, o vídeo continua dizendo que nós devemos orar em todos os momentos, também quando tem abundância. Isso é muito importante. Vocês se lembram daquilo que o homem lá em Provérbios pediu a Deus? Sobre ser pobre e ser rico? Por que ele não queria de mais nem de menos? Se ele recebesse pobreza, ou qual foi o receio dele? Não, se ele recebesse... Ele ia envergonhar o nome de Deus roubando. Né? E se ele recebesse abundância demais? Ele tinha medo que ele iria dizer, quem é o Senhor? Eu não preciso dele. Então assim, Calvino mais uma vez conhece o coração do homem. Ele disse, se as coisas estão indo bem, não deixe de orar. Orai sem cessar. Oração é necessária também em tempos da abundância. E tem várias razões por isso, mas em primeiro lugar quero destacar esse fato que Calvino conhece a natureza humana. Ele conhece aquele fenômeno da religião da avião em queda. E vocês que estavam lá sábado já ouviram sobre isso. A religião da avião em queda. Vocês conhecem esta religião? Porque no avião, todo mundo lá está lá, lendo livro, ouvindo música, tá, não sei o quê, trabalhando no laptop. Aí de repente o avião começa a balançar e começa a cair e parece que vai bater. Aí de repente todo mundo se torna crente. Todo lado. Deus, a minha esposa em casa, meus filhos, Deus me dê mais uma chance, não sei o quê, fazendo voto, todo mundo é crente, todo mundo está orando. E quando de repente, eita, só foi um pequeno equívoco, está tudo bem agora, todo mundo... Bom, então, esquece Deus, não preciso mais, né? Tá tudo bem, né? Então assim, Calvino entende que quando as coisas estão indo bem, nós pensamos como seres humanos que nós não precisamos de Deus. Mas o crente verdadeiro, ele sabe o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina sobre, mesmo nos tempos de abundância. Vai para Salmo 127, por favor. E leia o primeiro versículo. Se o Senhor vai edificar a casa, e em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a cidade. De fato, sem a bênção do Senhor, tudo em nossa vida é vão. Tudo. Nós devemos lembrar disso. Se a minha vida está indo bem, eu tenho saúde, tenho trabalho, tenho comida na mesa, a família está bem, estou sem briga no meu casamento, e se eu estou vivendo relaxado, não orando, não vivendo uma vida de oração, agradecendo a Deus, rogando a sua bênção, sua graça sobre mim, sobre minha família, sobre a mesa, sobre o trabalho, eu posso pensar que está tudo indo bem. Mas a Bíblia diz, sem a bênção do Senhor, nada disso vai servir para nada. De fato, essas coisas só vão testemunhar contra mim um dia, no dia de juízo. Então assim, quando está tudo indo bem, não devemos abrir mão deste espírito de oração, de viver em total dependência. Eu tive... falando com um colega meu que trabalha na Papua Nova Guiné, e domingo ele encerrou o culto lá na igreja formada lá, e de repente um homem se levantou, um homem conhecido naquela cidade, muito rico, 3 carros importados, casarão, muito importante na comunidade.
já segunda, terceira esposa, aquele tipo de vida. Aí o homem, ele disse, sabe alguma coisa, eu sempre tive tudo, mas de fato eu tive nada. Porque sem Cristo Jesus, nada vale nada. Tudo em vão. Eu preciso de Cristo. Ele fica chorando. Eu preciso de Cristo. Sem Cristo eu sou nada mesmo. E todas aquelas coisas não servem para nada. Então assim, ele falou isso domingo agora, ontem. Graças a Deus. O Espírito Santo tocou no coração dele. Mas muitas vezes, quando nós temos muito menos do que isso, nós pensamos que está tudo bem. Nós não sentimos tanta dependência de Deus. Quando estamos passando fome, quando estamos desempregados, estamos orando, oh Deus, quando estamos doentes, o ente querido está doente, estamos lá invocando o nome do Senhor, mas quando as coisas estão indo bem, a gente esquece do Senhor. E Calvino diz, não faz isso. Vive em total dependência também quando estão indo bem as coisas. Oração requer e exija arrependimento. Isso é importante. Sem arrependimento, nossa oração é uma abominação. A Bíblia diz, aquele que desviar os seus ouvidos da lei, até sua oração é uma abominação. Nós devemos entender que quando nós, depois da obra de Cristo na cruz e depois da sua ascensão ao céu, quando nós oramos a Deus, nós estamos entrando diretamente no santíssimo lugar real, lá no céu, diante do trono. Você já pensou sobre isso? No Antigo Testamento, eles oravam virado para onde? Para onde? O templo. Por quê? Porque lá repousava o Espírito da glória de Deus em meio do seu povo. Quem tinha acesso a esse Espírito? Sacerdote. Uma vez por ano. Para chegar a ele é por meio de sacrifícios, por meio da intercessão dos sacerdotes. Tinha um bocado de coisas e cerimônias e rituais para você chegar a apresentar suas orações. Tinha que ir por meio disso e ser virado para aquele lugar. E hoje, depois da obra completada de Cristo, Deus destruiu o tabernáculo, destruiu o templo. E Jesus, diz Hebreus capítulo 10, abriu um novo e vivo caminho para nós. Com coragem e ousadia nós podemos entrar no santíssimo lugar real, porque Hebreus diz que este santíssimo lugar aqui na terra era uma cópia da realidade celestial. Então quando você junta as mãos, quando você fecha os olhos, quando diz, nosso Pai que está nos céus, você, sua oração, como o incenso no Antigo Testamento subia com um cheiro agradável na presença do Senhor, sua oração sobe com o incenso e você entra em oração no Senhor Jesus Cristo, diante do trono do universo, naquele lugar onde os seres viventes não param de gritar e de cantar a alta voz glória e santidade ao Senhor. E eu pergunto a você, o sumo sacerdote para entrar no santíssimo lugar aqui na terra, aquela cópia, ele poderia entrar com aquele roupão tudo sujo, com lama, com sangue, fedendo, rasgado, ele podia? O que teria acontecido com ele? Ele iria morrer. Deus não aceitaria. Então, como nós podemos pensar que eu posso juntar as mãos, fechar os olhos, entrar diante do trono de Deus no céu, com meus pecados grudados em mim? Eu estou falando aqui não sobre pecado que eu confessei ao Senhor, não pecado que eu confessei ao Senhor, eu estou lutando contra esses pecados, e como Paulo lá em Romanos 7, eu aborreço meus pecados, estou clamando a Deus para ajuda, para reprimir e mortificar a minha velha natureza. Não estou falando sobre esse pecado residual,
em nossas vidas. O velho homem contra o qual nós lutamos. Eu estou falando sobre pecado, que estamos muito bem com esse pecado, obrigado. Estamos andando de mãos dadas. Estamos namorando com esse pecado. Gostamos muito. A gente entregou muito da nossa vida a Deus. A gente entregou quase toda a parte do nosso coração a Deus, mas a gente guardou um pequeno pedacinho para o pecado predileto. E nós devemos entender que se nós achamos que é possível fazer uma coisa dessa, que nós vamos sentir o que é a verdade que o autor da Carta aos Hebreus escreve, que Deus é um fogo consumidor. E Deus vai julgar quando pessoas vêm a Ele em oração, diante da sua santidade indizível, ainda segurando a sujeira, a vergonha e a poluição dos seus pecados prediletos. Então, meus irmãos, se hoje à noite você em sua vida tem um pecado que você não quer abrir mão, então você não pode orar. E se você não pode invocar o nome de Deus, você está morto. Não tem esperança para você. Então você é tão tolo quanto um homem que está se afogando num mar tempestuoso e alguém joga uma corda para ele segurar, mas ele está segurando um peso de chumbo, ele não quer abrir mão desse peso de chumbo. O que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. E assim, aquele que não quer abrir mão dos seus pecados para segurar as promessas da graça e do perdão que há em Cristo Jesus. Quando nós oramos, nós chegamos em arrependimento. Por isto, nas orações de um verdadeiro crente, tem confissão. Um crente entra na presença de Deus consciente. Quem é Deus? Quem eu sou? Hoje em dia, nós não sabemos mais quem é Deus. E a razão para isso é que a Bíblia é um livro fechado em nossos dias. Então, nós não entendemos a glória, a majestade de Deus, que ele é um fogo consumidor. O Deus de hoje é um Deus muito mais legal. É um Deus que calça jeans, é um Deus que joga basquete, um Jesus bem, ele é amigão. Ele quebra o galho para você. E assim as igrejas como a igreja Bola de Neve e esse tipo de igreja aí, estão vendendo um Jesus, um Deus que cabe em nossos parâmetros, em nossos padrões. É um Deus que não dá medo, porque a gente se sente muito bem com ele, porque ele parece com a gente. Está vendo o que está acontecendo aqui? Nós temos criado Deus à nossa imagem. E quando a Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem, e está nos recriando à sua imagem de glória em glória, nós invertemos tudo. E nós criamos Deus à nossa imagem. Então, quando Deus é um cara muito, muito legal, ele entende que ninguém é perfeito. Então, nós nem vamos pensar em chegar a tudo humildes, em quebrantamento e clamar por misericórdia e dizer, Deus, nós somos indignos do teu amor. Não, que isso não vai atrair ninguém. Então, nós chamamos pessoas para um culto que ora a um Deus que nem pensa muito sobre pecado. Um Deus que diz, você é uma pessoa boa. De fato, você é uma pessoa tão preciosa, eu não posso imaginar viver sem você no céu. Por favor, me aceite. Por favor, abre seu coração. Eu estou tão ansioso para entrar. É um Deus que é totalmente dependente do homem soberano. Bom, quando nós vemos Deus assim, nós nunca vamos orar com aquele espírito de arrependimento. Mas quando nós conhecemos o Deus da Bíblia, o Deus que é um fogo consumidor, um Deus que é santo, 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 um Deus que habita em luz inacessível, um Deus que nem pode ver o pecado, um Deus que diz os Salmos,
odeia e está irado todo dia com o pecador. A Bíblia nunca diz que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus está irado todo dia com o pecador. Se esta frase, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, se é para ser usado, só cabe dentro da igreja. Para pecadores lavados no sangue de Cristo, salvos em Cristo, santificados em Cristo, escolhidos em Cristo, e quando estes pecadores justificados caem em pecado contra a sua vontade, Deus não odeia seu filho que deslizou, que caiu. Ama seus filhos, ele levanta, ele lava, ele ajuda para ir em frente. Então, oração requer e exige arrependimento. E, ligado com isso, oração exige humildade. Daniel é um exemplo disto. Vamos para Daniel, capítulo 9. Alguém pode ler Daniel 9, 18 e 19? Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então, veja a profunda humildade da oração de Daniel. Ele não imagina chegar a Deus e reivindicar qualquer coisa baseada na sua justiça. Que Daniel é um crente, sabe? Daniel sabe quem é Deus, ele sabe quem ele é. E Daniel sabe que se ele vai reivindicar a justiça, ele sabe o que ele vai receber. A morte eterna. Então ele sabe que aquilo que eu mereço não é uma boa base para ficar cobrando de Deus. Hoje em dia, muitos que se dizem crentes se aproximam de Deus em oração baseado neste tipo de pensamento. Está sofrendo um acidente, está sofrendo um problema na vida, e eu mereço isso? Eu mereço isso. Eu que vou para a igreja, eu que vou para a reunião de oração, eu que dou o dízimo de vez em quando, pelo menos. Eu faço isso. Eu mereço isso? Que isso? Da revolta, ele vai revoltar. Isso é revoltante mesmo. Esse povo não sabe o que eles estão dizendo. Porque se o mais santo homem na face desta terra clamar por justiça, e se Deus atender, este homem vai passar toda a eternidade no inferno. É isso que nós merecemos. E a razão que o povo faz aquele culto de revolta é porque eles não entendem esta verdade básica da Bíblia. Sabe por quê? Porque eles não entendem quem é Deus. O Deus deles não é santo. O Deus deles não habita em luz inacessível. O Deus deles não é justo, não é perfeito. O Deus deles é Papai Noel, que fica assim: eu vou fingir que não vi isso. Esse pequeno pecado aí aconteceu. Ninguém é perfeito, eu vou esquecer que isso aconteceu. Vamos em frente, eu sou um amigão. Estou tão desejoso de ter você na igreja que vamos esquecer isto e vamos passar a mão sobre aquilo e vamos olhar para o outro lado, porque se eu tratar esse pecado, você vai sair da igreja e eu não aguento viver sem você. Esse Deus Papai Noel, que fica só piscando o olho e dizendo: bom, eu entendo,
Isso faz parte mesmo. Vamos em frente. Só que o Deus da Bíblia é santo. Então, Daniel conhece o Deus da Bíblia. Então ele diz, Deus, eu não venho com minha súplica baseada em alguma justiça minha, baseada em alguma base de reivindicação que existe em mim, porque não tem. Eu só tenho uma base para a minha oração, tuas muitas misericórdias. Meus irmãos, se nossa justiça é base em nenhuma, as misericórdias de Deus não têm base mais forte do que isso. Porque as misericórdias de Deus são eternas. Nossos pecados podem subir e as misericórdias de Deus sempre vão superar. A misericórdia de Deus é suficiente para perdoar os piores pecados do pior pecador em toda a história. Isto é uma base para valer para a oração. E veja que Daniel, ele, como todos os santos de Deus em toda a Bíblia, você vai perceber isso nas orações deles, você vê que ele está clamando a Deus preocupado, não em primeiro lugar com ele mesmo. Ele está pedindo misericórdia, mas ele diz, Deus, faça isso por amor ao teu nome. O verdadeiro Filho de Deus, quando ele ora, ele deseja, antes de mais nada, que o nome do Senhor seja glorificado e santificado. Nosso Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Isso é o início de toda oração. Isso é o ponto de partida de toda oração. E quantas orações hoje em dia que nem orações são, porque tudo gira em torno daquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, aquilo que eu devo receber. Eu estou preocupado com minha vida, com minhas necessidades. O santo diz, Deus, esquece a mim tua glória, Senhor. Se tu irás curar minha esposa do câncer, faça isso para a tua glória. Mas se é necessário para a tua glória ela morrer, então que ela morra, mas que teu nome seja glorificado. E se ela vai morrer para a tua glória, dá paciência a ela, dá força a ela e dá também consolo a mim. Tudo, em primeiro lugar, é Deus. Temos que entender que para o verdadeiro crente, a glória de Deus é mais importante até do que minha própria salvação. Por isso, Moisés diz, Deus, se tu irás matar todo esse povo aqui, lá em Egito, as outras nações, eles vão dizer, que Deus é esse? Que ele promete livramento, depois ele mata no deserto. Então, Deus, teu nome será envergonhado. Deus, não faça isso, mata a mim. Tira a mim do livro da vida, diz Moisés. Você pode entender o que ele está dizendo? Ele está dizendo, é melhor, Deus, eu passar toda a eternidade no inferno do que teu nome ser envergonhado. Isto é a atitude de um verdadeiro crente. A glória de Deus. A pergunta de Lutero foi como o pecador pode ser salvo. E muito importante. Mas a pergunta de Calvino é a pergunta mais fundamental ainda. Como Deus pode ser glorificado? E nós ficamos muito facilmente na primeira pergunta, porque tem a ver comigo. Mas o verdadeiro crente, em suas orações, também busca esta questão mais fundamental. Calvino diz, e eu vou encerrar com isto, que Cristo intercede por nós quando nós oramos. E imagine o povo naquela época que tinha sido ensinado que você não pode falar com Deus, mas tem que ser por meio de Maria, de algum santo aí. Aí Calvino ensina biblicamente que quando nós oramos, o nosso advogado lá no céu, aquele que deu sua vida por nós, ele pega nossas palavras fracas e ele leva essas palavras ao Pai. Ele intercede por nós. Ele cita Ambrósio, o pai da igreja, ele diz, Cristo é nossa boca pela qual nós falamos ao Pai. Cristo é nosso olho pelo qual nós vemos o Pai. Cristo é nossa mão direita pela qual nós nos oferecemos ao Pai. Se não tiver a intercessão de Cristo,
não tem comunicação com Deus, nem para nós, nem para qualquer um dos santos. Quando ele fala sobre os santos, está falando sobre os crentes, todo mundo. Então, por isto, às vezes eu ouço alguém orando, ele ora isto, aquilo, e diz amém. Ele não menciona o nome de Cristo. Orar pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, por amor ao teu Filho Jesus Cristo. Ó Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é imprescindível. Não pode ter oração sem um profundo conhecimento e reconhecimento desta necessidade de Cristo interceder por nós. Ok, bom, nós fomos um pouco além do tempo. Nós temos talvez um pouco de tempo para uma ou duas perguntas ou comentários. Em João, no Evangelho de João, depois que Jesus curou um cego, então os judeus, os fariseus, estavam apertando esse homem bem simples. Em João 9, e no versículo 28 em diante, diz assim, 26, perguntaram, 26, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu, já vos disse, não atendeste? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas desse nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. E completou, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido em pecado e nos ensinas a nós, e o expulsaram. Esse versículo 31, queria que o pastor comentasse alguma coisa. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Bom, nós já citamos a palavra de Deus que diz que se alguém desviar os seus ouvidos da lei, até sua oração é uma abominação. Então, nós vemos isso logo no início, já no livro de Gênesis, aquele famoso evento de Caim e Abel, onde Caim não estava vivendo conforme a vontade de Deus. E ele fez um ritual e Deus não aceitou o seu sacrifício. Então, desde o início, a Bíblia ensina claramente que Deus só atende a voz daqueles que estão reconciliados com Ele, que estão em um relacionamento com Ele. Por isso, aquela religião de avião em queda não serve para muita coisa, porque Deus não é um tipo de gênio que está lá esperando, quando você precisa dele, você esfrega a lâmpada, ele aparece. Pois não, quais são os desejos? É assim que muitas pessoas pensam sobre Deus. Ele fica guardado, a vida está indo bem, eu não preciso. Quando aperta a vida, aí eu chamo Deus 0800, me atende. Aí Deus tem que vir correndo para atender os problemas que o pecador está enfrentando. Quando está tudo indo bem de novo, ele vai em frente. Agora, aqui em outros lugares nessa Escritura, deixa bem claro que Deus
ele vira sua face somente para aqueles que estão em comunhão com Ele. E fora de um relacionamento com Deus, baseado no sangue da aliança, não tem como ser ouvido. Não tem. Então, no Antigo Testamento, este relacionamento baseado em sangue é apontado e manifesto nos rituais da lei, nas cerimônias dos sacrifícios. Então, o povo de Deus no Antigo Testamento vivia em comunhão com Deus, baseado no sangue da aliança, sangue de bodes, de touros, de ovelhas, que apontava para o sangue do Cordeiro de Deus, que iria se sacrificar uma vez por todas. Então, dentro deste relacionamento pactual, Deus ouvia o seu povo. Mas quando nós vemos, por exemplo, a dedicação do templo, Salomão, ele fala sobre esta realidade, de que quando o povo vai se desviar de Deus e vai andar não conforme sua vontade, e vai abraçar o pecado e não abraçar o Deus da aliança, então a consequência vai ser que Deus não vai ouvir mais as suas orações, e não vai aceitar. E eles serão castigados e punidos e exilados, e todas as maldições da aliança vão cair sobre eles. E uma das primeiras maldições que cai sobre o infiel, o homem que vive gostando do pecado, uma das primeiras maldições é que Deus, Ele tapa seus ouvidos. Que, meus irmãos, isso não pode ter coisa mais horrível, que isso deve nos encher de terror, de pensar que Deus não vai ouvir minhas palavras. Mas Salomão, lá na dedicação do templo, diz, quando o povo se arrepender dos seus pecados e virar para esta casa e clamar e confessar seus pecados e pedir teu amparo, então o Senhor ouça. Então, assim, no caminho de arrependimento, que se abre de novo a comunicação com Deus, porque o arrependimento é possível e o perdão é possível por causa do sangue da aliança. Então, especialmente aqui, neste contexto em João capítulo 9, o contexto aqui é meio interessante, porque devemos lembrar disto quando nós estamos lendo os evangelhos. Estamos numa época bem única na história da redenção. Não pegue tudo dos evangelhos e coloca sem pensar em nossos dias, sem refletir muito sobre isso, porque o que está acontecendo nos evangelhos e também um pouco em Atos é que a antiga dispensação está se encerrando e a nova dispensação está começando. Cristo está lá no meio cumprindo a primeira e iniciando a segunda, que é uma continuação, um cumprimento, mas também tem diferenças radicais. Então, quando nós estamos neste momento de transição, nós devemos tomar cuidado de não facilmente aplicar uma coisa aos nossos dias que talvez tem mais a ver com a antiga aliança do que a nossa realidade hoje. Então, este homem está falando em termos da antiga aliança, em termos da lei de Moisés, em termos da pureza cerimonial, em termos de fidelidade pactual do povo de Israel. Então, quem é um pecador aqui, neste contexto, é aquele que não está vivendo fielmente em aliança com Deus, conforme os termos da aliança mosaica, que até agora isso ainda está em vigor. E os fariseus, já que este homem é cego de nascença, os fariseus, com seu orgulho, arrogância, eles acham, bom, você ou seus pais são pecadores, vocês fizeram alguma coisa errada, vocês pecaram contra Deus, porque isso é um juízo sobre vocês, um julgamento, um castigo. Então, o homem está dizendo, bom, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, pessoas que estão
fora deste relacionamento de comunhão pactual, mas Deus ouviu o meu clamor e Deus me curou. Então, tem alguma coisa errada com sua teologia. Pastor? O fato que o senhor falou no final explica bem o contexto das palavras que o cego ele usa. Apesar dele ser cego, o filho da aliança, né, que até Jesus ele explicou antes que nem ele, nem o pai dele pecou, mas aquele problema era para a glória de Deus. Ele usou termos que descrevem um filho, um homem fiel, um justo, diante de Deus na antiga aliança. Esse termo essa frase, mas Deus atende aquele que teme a Deus e pratica a sua vontade. Isso era um modo simples de dizer, esse homem, está vendo aí, ele é justo diante de Deus em termos do pacto. Isso, se nós formos ver, por exemplo, Jó 28, 27, melhor dizendo, nós já vemos lá que Deus ele está ensinando no versículo 20, capítulo 27, Jó, versículo 8, quando Jó ele está falando a sorte dos perversos, ele diz, porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor em lhe sobrevindo a tribulação? E se você for ver em Isaías 63, quando o profeta ele fala o que impedia as orações do povo de Deus ser ouvidas, era o pecado do povo. Isso dentro da antiga aliança. Então ele usa um termo, esse termo quando ele fala, ele teme a Deus e pratica a sua vontade. E a prova está aí, ó. Veja esse atendimento da oração. Então isso é comum. Agora, dentro da nova aliança, nós também temos que tomar cuidado com as nossas práticas. Porque também na nova aliança, os nossos pecados impedem Deus ouvir as nossas orações. Um exemplo, 1 Pedro capítulo 3, isso é muito bom para os casais, especialmente para os homens, quando, se formos lá para 1 Pedro, suas orações não sejam interrompidas, né? Então, veja, dentro já do novo pacto, Deus, ele deixa claro que pecado também impede oração, ou seja, aquela vida de você se satisfazer no seu pecado. 1 Pedro 3,7. Maridos, ele fala para nós homens, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, até dentro da nova aliança, nós temos esse impedimento. Mas o cego lá sabia mais de teologia e mais de piedade do que os próprios professores da lei da sua época. Ele está usando um termo da aliança mesmo para nós. É importante, quando nós estamos lendo, por exemplo, coisas assim, nós devemos entender como é o pensamento dos crentes debaixo da lei. Às vezes eles falam coisas que são um pouco surpreendentes para nós. Por exemplo, Salmo 26. Veja, Davi está cantando aqui, ele diz, faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade, confio no Senhor sem vacilar, examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade, não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo, aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento, lavo as mãos na inocência. Aí, este homem, será que ele tem uma memória ruim? Porque ele também escreveu o Salmo 51. Esse mesmo homem. Eu nasci em iniquidade, em pecado, minha mãe me deu, eu fui concebido, né? Mas veja no verso 6 aí de Salmo 26, lavo as mãos na inocência. E veja a segunda parte do texto.
e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Está falando sobre justiça, sobre integridade, sobre fidelidade, sobre inocência, sobre pureza, no contexto dos sacrifícios. Quando o santo do Antigo Testamento fala sobre temer a Deus e praticar a sua vontade, isso é no contexto de uma vida pactual em aliança com Deus, e uma vida fiel a Deus inclui o quê? Fielmente cumprindo todas as definições e estipulações da aliança, que inclui sacrifício após sacrifício após sacrifício, derramamento de sangue, colocar a mão sobre o sacrifício, transferir a culpa para este animal ser morto em meu lugar. Então, o santo que fala assim, eu lavo minhas mãos em inocência, este mesmo santo, vivendo fielmente em aliança com Deus, estava repetidamente botando a mão sobre uma ovelha, um cordeiro, um cabrito, para ver este animal morrer, sabendo que era para eu morrer, mas Deus aceitou esse sacrifício no meu lugar. Então, eles estão, de fato, já antes da vinda de Cristo, confiando plenamente na graça soberana. Então, confiando no poder perdoador do sangue da aliança pelo qual eles foram santificados. Eles sabiam que este animal não perdoava nada. Eles sabiam que este sangue apontava o Messias, que o dia quando Deus iria resolver de uma vez para todas os seus pecados. Então, cuidado quando você lê afirmações deste tipo. Não são afirmações da justiça própria. Então, quando este homem simplesinho lá está falando sobre não temer a Deus e fazer sua vontade, ele não está falando contra aquilo que Daniel fala. Não baseado na nossa justiça, não. Encaixa-se, porque quando ele fala sobre temer a Deus e fazer sua vontade, dentro dos termos da aliança, lavado, santificado pelo sangue da aliança. E esta aliança, nós sabemos, Gênesis capítulo 12, foi uma aliança que Deus iniciou soberanamente. Não foi nada que o homem inventou, não é baseado na iniciativa nem na bondade natural do homem. Então, se nós não lembramos do contexto pactual, essas afirmações de Davi e também deste homem cego parecem que são contraditórias com outras afirmações da Sagrada Escritura. Mas lembrem-se deste contexto pactual. Meus irmãos, o tempo foi embora, mas uma pergunta rápida. Assim, não é pergunta, é só para corroborar com o que o senhor estava falando. Eu lembrei, quando o senhor falou que quando podemos estar bem e espiritualmente, ou até financeiramente, e a gente esquece da dependência de Deus. Mas eu lembrei de um comentário também de Calvino, aos Efésios, na carta aos Efésios, que ele diz que quando estamos bem, é bom a gente lembrar também dos irmãos que estão em aflição, que estão sofrendo. Que nós lembrássemos, porque seria até uma dureza de nosso coração não lembrar dos irmãos na hora da oração. Muito bom. Eu tenho visitado, às vezes, casas de homens com muitos bens, mas homens crentes. E às vezes eu tenho ficado impressionado com esta humildade, com o Jó. Ninguém estava sem roupa, eu cuidava, assim, ele ficava de olho, amparando, ajudando, pensando nos outros. E você vê isso nos crentes que têm mais bens, você vê uma profunda preocupação, clamando a Deus: ó Deus, nós temos tanta bondade. Veja as pessoas que estão sofrendo, abençoa a diaconia da igreja, o trabalho diaconal, abençoa a ajuda dada às pessoas que estão sofrendo, e não somente falando, mas também fazendo, só que escondidamente, não para publicar para todo mundo. Então, realmente, vivermos em abundância é um grande desafio, mas quando
verdadeiro crente tem abundância pelo poder do Espírito Santo, por isso é uma coisa linda e bonita, porque ele não usa para a sua glória, não usa para a sua cobiça, mas ele usa humildemente para a glória do Senhor. Vamos encerrar com isso. O doutor pode dirigir uma oração? Eu queria que os irmãos abrissem o Salmo 66. Nós vamos ler juntos, a partir do versículo 16. Eu creio que resume tudo que nós ouvimos aqui. Salmo 66, a partir do versículo 16. Todos juntos. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que é Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, e com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós damos graças, Senhor, porque o Senhor tem nos ouvido e o Senhor tem atendido a nossa súplica. Bendito seja o Teu nome, Senhor, que não nos rejeita a oração e nem aparta da nossa vida a Sua graça. Ó Deus, ajuda-nos a lembrar destas palavras e meditar sobre elas, Senhor, e ver onde estamos pisando, o que estamos pensando, o que estamos fazendo, aquilo que nós estamos falando, ó Deus. Ajuda-nos a viver neste mundo tão terrível, tão tenebroso, tanta miséria e pecado, Senhor, tantas manifestações terríveis, ó Deus, da obra de Satanás na vida das pessoas e na vida da Tua própria igreja, Senhor. Ó Senhor, nesta hora queremos nos quebrantar diante de Ti e pedir o perdão para os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, nos assista, ó Deus, nos conforta o coração, a alma, mas antes, ó Deus, tira de nós o coração soberbo e toda vileza do nosso coração, Senhor, e faz-nos crentes, obedientes à aliança que o Senhor tem conosco, o pacto eterno que o Senhor tem conosco. Ó Senhor, assiste o Teu povo, a Tua igreja. Saímos daqui pensando e refletindo sobre nossa vida de oração. Quem somos nós? Quem temos sido nós, Senhor? Não temos porque não pedimos. E quando pedimos, pedimos mal, pensando nos nossos próprios deleites. Ó Deus, e a Tua palavra nos repreenda nesta noite e nos faça viver em conformidade com a Tua palavra. Ó Senhor, atende a nossa oração segundo o Teu querer e a Tua vontade soberana. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.